capítulo 21, vamos concluir, se Deus quiser, agora esse momento aí, tá? Capítulo 21 é o capítulo final do livro, e nós vamos, deixa eu já colocar minha canetinha aqui, tá? Jesus aparece novamente aos discípulos aí, um texto pequeno, mas com lições profundas aí, eu espero fazer ele de maneira bem breve aí com vocês. A gente está terminando o epílogo, o último capítulo do livro, o encerramento do livro, mas há uma lição preciosa aí que nós veremos nesses versículos, especialmente com relação a Pedro, mas que se aplica à sua vida e à minha vida, tá? Depois disso, depois do quê? Daquilo que ele relatou no capítulo 20, tá? Das aparições de Jesus aos discípulos de Jesus, tá? São 2 vezes ele aparece, a gente viu isso. Ele aparece novamente aos discípulos. Dessa vez eles estão o quê? No mar. No mar. E ele vai muito simplesmente falar assim, foi assim. Estávamos juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos que ele não menciona. Então Pedro arrastou aí outras 6 pessoas junto com eles, tá? E Pedro claramente diz o quê? Vou pescar. Não se sabe ao certo, tá? Não se sabe ao certo se esse voo pescar dele seria uma retirada daquilo que ele havia aprendido para voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, como pescador, voltar à sua vida normal, vamos dizer assim, tá? Mas o que é interessante é que, se você for olhar o que acontece aí no versículo 3, no finalzinho, diz assim, ó, Simão Pedro disse, nós vamos com eles, falaram, vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Nós estamos falando de pescadores. Tanto Pedro quanto os filhos de Zebedeu, pelo menos 3 aí desses 7 homens eram pescadores. Talvez você quisesse dizer para mim, Henrico, eles estavam fora de forma. Aliás, eles estavam andando com Jesus há tanto tempo que eles estavam fora de forma. Eu não acho que é isso. Eu não acho que é isso, por causa do que vai acontecer no próximo versículo, no próximo slide, tá? Mas o texto começa a dizer assim: ao amanhecer, então esses homens estavam com Jesus à noite, tá? Isso aqui é interessante porque João ele tem ele faz esses usos do claro e do escuro, da noite e do dia, relacionados aí à pessoa de Jesus. É muito interessante que ele relata que no momento em que clareou era o momento em que Jesus estava com eles, né? O momento em que não estava claro era o momento em que Jesus não estava com eles, tá? Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, eles estavam de longe. E aí Jesus vai lá e pergunta para eles: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Não temos. E aí o que Jesus fala? Lancem a rede do outro lado e vocês encontrarão. Opa! Parece que eu já vi isso aqui em algum lugar. Eles pescando, eles não conseguindo nada, e de repente Jesus dá uma ordem e eles conseguem pescar muita coisa. Isso já aconteceu. O que eles fizeram? Obedeceram. E não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Tá? Então, quando a gente olhou ali, eu vou voltar no slide anterior, quando a gente olha aqui e fala que eles não pegaram nada, deixa eu ver minha canetinha aqui, não pegaram nada, a impressão que dá é de que João esteja falando daquilo que a gente faz pelos nossos esforços. E aqui, quando a gente olha no próximo versículo, a gente vê o que eles conseguem fazer
na força de Jesus, na capacitação vinda de Jesus. Nas palavras do Wiersbe aí, né, quando ele fala assim, mais ou menos assim, quando Jesus assume o controle, o fracasso vira sucesso. Enquanto os discípulos estavam fazendo nas suas próprias forças, eles não conseguiram nada. Mas no momento em que esses homens obedecem a Jesus, seguem a orientação de Jesus, aquilo que antes era fracasso se torna sucesso. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Ele foi o primeiro, aparentemente. Aí, deixa eu botar minha canetinha aqui. Eu estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo. Logo, logo essa canetinha vai estar funcionando direitinho. Aí já voltou. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Tá? Aqui uma ilustraçãozinha disso aí, né? Pedro mergulhando. Né? Alguma coisa muito séria aconteceu nessa água, porque aqui Pedro mergulha cabeludo e aqui ele sai careca, então a peruca deve ter ficado na água ali, mas obviamente isso é só uma ilustraçãozinha, né? Mas o fato é que ele deixou tudo, isso é interessante, tá? Pedro deixou tudo e foi até Jesus. Muito interessante isso, tá? Não é à toa que João registra isso, tá? É o Senhor Pedro. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, tá? Então Pedro nadou aí, deu um sprint aí de praticamente 100 metros, aí 100 metros livre, aí, não sei se nadou borboleta, costas, peito, sei lá, mas 100 metros, ele deu um tiro aí, tiro olímpico aí, tá? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Isso aqui é interessante, porque se você for ver o que aconteceu lá no capítulo 18, quando Pedro nega Jesus, João é muito explícito em falar que Pedro estava se esquentando ao lado de uma fogueira. E se você olhar o que vai acontecer na cena a seguir aqui, é muito interessante essa menção de fogueira, porque provavelmente isso remete para o mesmo ambiente em que Pedro estava, ou pelo menos desperta lembranças nele do ambiente onde ele negou Jesus para aquilo que ele vai conversar com Jesus agora, tá? Viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Ou seja, Jesus já tinha feito uma pesca antes deles e já estava com tudo preparado. Ou Jesus fez um milagre e aqueles peixes e pães apareceram ali, tá? Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus chamou eles para eles comerem. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi, como nós falamos aí no início, né, a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos depois que ele ressuscitou dos mortos. Tá? O que é interessante, algumas coisas são interessantes aqui, né? Se você assistiu aquela série The Chosen, se você tem assistido essa série, eu acho que ela corrige uma coisa que é bastante interessante na nossa cabeça. Quando a gente lê os evangelhos, a gente tem a impressão que os discípulos passavam 24 horas com Jesus, 7 dias por semana, durante os 3 anos de ministério de Jesus. Isso não é verdade, né? Aqui mesmo, João acaba de relatar que essa é a terceira vez que Jesus aparece a eles. Então, em inúmeros momentos, eles estão sozinhos, não estão com Jesus. Jesus tem a sua agenda própria.
Muito dessa agenda envolvia oração, envolvia tempo com o Pai, mas tem muita coisa, inclusive, que João falou no final do capítulo 20 ali, que ele não relatou no seu evangelho, tá? Então essa é a terceira vez, no caso aqui, que ele aparece. E aí a gente tem um diálogo extremamente importante entre Jesus e Pedro. Depois de comerem, e aí o legal é o seguinte, Jesus vai confrontar Pedro, mas antes de confrontar Pedro, há aqui uma demonstração de amor e de provisão por parte de Jesus àquele que ele vai confrontar, né? É muito interessante a gente parar para pensar que a confrontação ela tem que envolver amor. Se ela não envolver amor, ela não é uma confrontação bíblica, ela não é correta e ela não vai promover os resultados que ela precisa promover. E pior de tudo, ela não vai imitar aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Tá? Esse aqui é um outro exemplo disso aí, você pode olhar depois lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, quando Jesus vai confrontar Elias. Antes dele confrontar Elias, Jesus demonstra graça, dando alimento e permitindo que o profeta descanse. Há uma demonstração muito clara de amor do Senhor para com Elias antes que ele seja confrontado. Okay? Muito legal você ver, isso aí é uma coisa muito prática. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Número 1. Vamos lá aqui, cadê minha canetinha? Número 1. Opa. Primeira vez. Você me ama mais do que esse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente. Segunda vez. Simão, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Essa não é a melhor expressão, tá? A expressão é triste, chateado, mas triste. Né? Magoado dá uma ideia de tô bravio com Jesus. Mas é triste a palavra aqui, tá? Por Jesus ter perguntado pela terceira vez, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus diz: cuide das minhas ovelhas, tá? É interessante você olhar aqui para cuidar das ovelhas. É necessário amor a Cristo. Opa, nossa, o que eu fiz aqui? Amor a... cadê aqui? Essa canetinha ainda vou melhorar, gente. Tá? A Cristo. Tá? Tem muito pastor que tem amor ao seu cargo e deixa de amar as ovelhas e machuca as ovelhas. Tá? Nós temos sempre que orar pelos nossos pastores. Graças a Deus nós temos pastores aí que amam o Senhor. Mas no momento que a pessoa tira os olhos de Cristo, a chance dela fazer muita besteira e desencaminhar muitas pessoas, ela é muito séria, tá? Graças a Deus, e oremos pelos nossos pastores para que eles nunca façam isso. E aí o texto vai terminar com Jesus fazendo uma predição aqui, tá? Jesus prediz o que vai acontecer. Quando você era mais jovem, você vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso, aqui é um comentário, vamos dizer assim, tá? Um parênteses aqui de João para dizer, indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Muito legal você ver isso. Tá? Já estava claro que a vida de Pedro e a morte de Pedro iriam trazer glória para o Senhor. E então ele disse, olha que legal isso aqui. Ele já havia dito isso no começo do ministério. Pedro perdeu seu foco, Pedro perdeu aí a direção temporariamente do que tinha que fazer, mas agora Jesus já havia ajustado de novo
o entendimento de Pedro, e aí ele pode dizer a mesma coisa, que o entendimento de Pedro vai permitir que ele faça o que é certo. Siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, o seguia. Viu que o discípulo o seguia. João. Pedro, quando viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que você volte, o que lhe importa? Siga-me você. O que é interessante observar aqui de um para o outro, desse momento da ordem aqui para esse momento da ordem aqui, o que Pedro fez, tá? O que Pedro fez aqui foi literalmente tirar os olhos de Jesus e colocar em outra situação, né? Você lembra, Pedro já tinha feito isso lá em Mateus 14, tá? Você lembra daquela situação em que Pedro está andando sobre as águas? E no momento que ele tira os olhos de Jesus, tem problema. E aqui, o que acontece? Pedro tira temporariamente os olhos de Jesus, colocando em outras pessoas, no foco em outras pessoas. Jesus diz assim: meu amigo, é o seguinte, cara, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, isso é comigo. Quanto a você, faça o que eu falei. Interessante que você e eu temos a nossa ordem de seguir Jesus, e é isso que nós precisamos fazer. Tá? E o legal disso aqui, gente, isso aqui me arrepia quando eu paro para pensar. Né? Quando você vê a coragem de Pedro, a partir de Atos capítulo 2, tudo que ele fez, né? De enfrentar o Sinédrio, de enfrentar os judeus pregando, né? De ir aos gentios, de apanhar, realizar milagre. A gente vê um Pedro transformado. E isso deve trazer para você e para mim esperança. E assim como Deus trabalhou aquela pedra bruta lá, que era Pedro, que a gente gosta tanto de tirar sarro, né? Pedro não é diferente de você e de mim. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, mas a lição aqui desse capítulo é: eu tenho que ter os meus olhos fitos no Senhor. No Senhor. Tá? E assim a gente termina aí o Evangelho de João, vendo que Jesus é Deus, vendo que ele fez vários milagres que autenticam essa identificação dele de Jesus como Deus, e agora vendo qual é o desenrolar especificamente aí da vida de Pedro ao final do Evangelho, que nos dá aí total, vamos dizer assim, como a gente fala aí, uma empolgação para terminar João e começar a ler Atos para ver o que acontece aí nos próximos capítulos aí, né? É muito legal isso aí. Mas é um privilégio a gente poder ter estudado esse tempo junto. E o livro termina dizendo que Jesus fez muito mais coisa, mas que não daria para escrever, porque se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia nos livros que foram escritos, né? Obviamente, aí a gente hoje tem uma capacidade de colocar muito conteúdo num espaço muito pequeno, né? Mas ali do ponto de vista de João, se fosse colocar tudo que Jesus tinha feito, não ia ter espaço suficiente, né? Glórias ao nosso Jesus, maravilhoso a gente poder adorá-lo, poder contemplá-lo por meio do estudo da palavra de Deus. E um dia a gente vai poder estar com ele para sempre, né? Pensando aí no que ele falou em João 17, que nós estaremos com ele, né? E maravilhoso. Glória a Deus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é aquele que merece toda a glória, e ele merece ser adorado e exaltado, e que a gente faça isso em cada uma das aulas de BD que nós tivermos e para sempre na nossa vida. Tá bom? Deus abençoe, meus amados. Até a próxima.